Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Como a gente não teve oportunidade de conversar e dar o feedback de cada um dos trabalhos, eu estava fazendo por escrito, mas resolvi então fazer uma gravação para vocês, e que eu acho que fica mais fácil de explicar, porque estava por escrito, estava ficando o texto muito longo e muito difícil de compreender. Então, a primeira parte que eu quero conversar com vocês é sobre como é que foi feito, né, o processo de acompanhamento ao longo do semestre, vocês entenderam, o processo que talvez seja o mais complicado, de entender é como é que passa isso para notas, né. Então, na verdade, o processo que eu costumo usar eu faço de acordo com a turma daquele semestre. Quem consegue atingir o maior número de quem consegue atingir todos os pontos, os grupos que conseguem atingir ou os estudantes que atingem todos os critérios de forma plenamente satisfatória, correspondem então ao 10. Os que ficam não satisfatórios, porque vocês lembram que lá no início, quando a gente estava fazendo de forma apenas descritiva, os critérios eram não satisfatório, satisfatório e plenamente satisfatório. Então, o não satisfatório seria rodado, o satisfatório seria, ou seja, uma nota abaixo de 6, o satisfatório de 6 até 9, 6 até 8 e de 8 a 10 plenamente satisfatório. E depois variações dentro desses intervalos, dependendo do atendimento aos critérios, da forma como cada um evoluiu, né? Porque basicamente o que a gente está vendo é um processo que vai se desenvolvendo e evoluindo. Então, os critérios de avaliação, para vocês entenderem direitinho, eu vou explicar uma vez para todos os grupos. É a participação e a evolução ao longo dos ciclos, a coerência, a participação e a evolução nem precisa explicar, porque é o que vocês já sabem, né? Quem esteve sempre presente nas aulas, como é que interagiu com os colegas e com os professores, e como é que o trabalho foi crescendo e ganhando corpo ao longo do semestre. Primeiro como uma dúvida ou várias dúvidas, depois a capacidade de investigar, de formular hipóteses que respondam a isso, e depois de dar materialidade, de dar corpo para aquelas ideias através de uma proposta de arquitetura, de um projeto de arquitetura. Então, entender um problema, problematizar, levantar as perguntas, buscar respostas adequadas dentro da nossa linguagem de arquitetura. A coerência é exatamente entre como eu compreendo o problema, como eu formulo essa compreensão, a partir dessa formulação, como eu faço as questões relevantes em relação àquela compreensão do problema, e, a partir daí, as hipóteses de trabalho, como é que eu vou desenvolver, investigar para chegar às proposições, tá? Cada grupo eu vou olhar esses mesmos critérios de acordo com o subtema do grupo e o que o grupo se dispõe a fazer, ou a investigar ou a desenvolver no semestre. A experimentação e a criatividade, eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque é justamente o que nos distingue como profissionais de arquitetura e urbanismo, né? Essa nossa capacidade, essa nossa curiosidade sobre as coisas e a nossa potencial inventibilidade, ou seja, a nossa potencial criação em cima disso, de encontrar formas mais adequadas, não no sentido de ter que ser uma novidade totalmente inédita, mas encontrar uma outra maneira de pensar sobre um problema antigo ou de resolver um problema antigo, de tentar resolver esse problema.
Então, isso é o que a gente está colocando como criatividade. Também essa disponibilidade e interesse de ir atrás, de especular, de pensar, de levantar novas questões, de investigar de várias formas esse tema. A qualificação da proposta de projeto, na verdade, é o que vocês vão chegar nas diferentes etapas. Primeiro, de uma forma mais teórica, construindo esse conceito, desse conceito e dessa visão e problematização, perguntas, e depois ensaios que tentam resolver as perguntas, daí na forma de cada um de vocês e do grupo como um todo. Então, nessa parte, a gente estabelece as diretrizes, o que eu estou buscando, como é que eu acho que eu consigo responder, que pode ser na forma de um programa mais tradicional ou menos tradicional, o que vai acontecer naquele lugar, a funcionalidade, a adequação dos espaços que estão sendo propostos àquilo que a gente imagina que vai acontecer ali, um dimensionamento compatível com a população, as pessoas para quem a gente está imaginando, e um diálogo entre os espaços projetados que permite que a gente converse, e foi sempre isso que todos os grupos buscaram, a relação entre o espaço interior e o espaço exterior, nas diferentes escalas. Então, não é a resolução interna apenas da edificação, mas é o que ela compõe em termos de forma, de volumetria, de ambiente. E, para isso, uma viabilidade técnica construtiva. Essa viabilidade técnica construtiva, ela está diretamente imbricada na forma, né? Então, é aquilo que eu tinha comentado com vocês, que vocês já tinham visto nas outras disciplinas, que é a questão da tectônica. Como é que a forma se resolve numa forma, a forma que eu penso e desenho se resolve numa forma de construir. E, obviamente, que isso tem uma composição estética. Não é por uma estética pré-estabelecida, mas pela estética da compreensão de cada um de nós, de cada um de vocês e do conjunto, em relação àquilo que pode ser considerado como aquilo um ambiente onde a gente vai se sentir bem, vai se sentir confortável, vai se sentir feliz, né? Então, essa estética, na verdade, ela tem uma característica cultural, que é o que a gente já tinha visto. E nesse semestre, vocês viram uma enormidade de exemplos e de visões distintas dos arquitetos contemporâneos, a gente deu vários elementos para pesquisar, mas a gente trouxe para a questão, e a maior parte deles eram de fora do Brasil, alguns do mundo, porque hoje em dia, na verdade, os arquitetos são arquitetos que estão enraizados numa cultura, mas eles podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, né, através das mídias. Então, a gente tentou puxar isso para o que seria a nossa raiz brasileira, e aí nós voltamos lá para o questionamento da Lina Bobardi, que foi premiada, não é? E que lançou recentemente premiada, ganhou muitos prêmios ao longo de toda a sua carreira, mas ela foi uma das primeiras no movimento moderno, a primeiras das mulheres arquitetas no Brasil e primeira a discutir a nossa questão cultural contemporânea, que começa lá no século passado no movimento moderno, né? Porque ela consegue perceber aquilo que a gente chama da alma do Brasil, que está no livro Tupi or Not Tupi. Por outro lado, ela também usa uma linguagem que é muito da arquitetura, que é uma linguagem que conversa através do desenho. Então, a gente trouxe esse pequena reflexão, estudo e seminário de discussão para que vocês incorporassem o que é ser brasileiro para vocês, o que é a cultura brasileira atual, e que isso começasse a fazer parte da linguagem de arquitetura que vocês estão construindo e explorando. E por último, então isso está relacionado
a linguagem, a volumetria e também alguns aspectos metodológicos, que é como é que eu desenvolvo o projeto, qual é o processo de projeto, os levantamentos, as pesquisas, os estudos, a disponibilização desses materiais nas diferentes etapas e como é que eles vão evoluindo. E, finalmente, um cuidado na representação e acabamento que tem a ver com a forma como a gente vai comunicar a nossa ideia, que nesse momento é extremamente importante, porque nós estamos limitados ao mundo digital. Então, um esforço extra é pedido de vocês no sentido de que explorar um pouco as plataformas e as mídias digitais, ainda que o curso não ofereça um ambiente exatamente propício, mas a gente vai usando o que tem disponível nas mídias. Então, na verdade, o que vocês viram lá foram notas variando de 6 a 10. 6 como a nota mínima de corte. Nesse período de pandemia, eu faço todo o empenho possível para não deixar ninguém para trás, porque eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo que nós temos, a gente não sabe o que vem pela frente. E o 10 é para aqueles grupos e, eventualmente, membros de alguns grupos que atingiram o mesmo patamar de tentar evoluir em quase todos os aspectos dos critérios de avaliação, tá? Apresentam uma evolução em todos eles. Então, essa é a nota máxima que vocês viram. Na verdade, como grupo, só um grupo tirou a nota máxima, que foi o grupo que conseguiu se constituir como grupo, pensar como grupo, coordenar as ideias, não no sentido de dividir, mas de somar, e isso se materializa, então, numa proposta articulada. Os demais grupos todos tiveram níveis diferentes de dificuldade de trabalho em grupo, acho que esse foi o maior desafio para a turma e também para mim, porque não estava acostumada a... Quer dizer, eu entendo que o meio da internet é um meio que, porque é rede, não é um meio para ser trabalhado individualmente, é um meio para ser compartilhado. E os processos que nós nos dirigimos ao longo do semestre, começando pela empatia, depois a criatividade profunda, é justamente a forma como a gente vai comunicar. Então, sim, tem uma instância que é de crescimento individual e de pesquisa individual, mas isso não é feito só para mim, isso é feito para compartilhar com os outros. Então, a ideia da rede é o trabalho compartilhado, e eu acho que é isso que tem que ser estimulado. E a turma, nesse semestre, veio com muita dificuldade de aceitar essa proposta. Primeiro, de aceitar que era possível fazer projeto online, porque não viam essa proposta do trabalho em grupo. E porque vocês ainda, me parece, apesar de ter pouco tempo de curso, ainda muito presos numa ideia de estrutura, de disciplina, que o professor diz o que tem que fazer e vocês têm que cumprir tarefas. E não foi isso que eu propus ao longo do semestre, né? Eu cumpri que vocês fossem o capitão da nave de vocês, entendendo que essa nave era para um voo conjunto, né? Bom, tivemos altos e baixos, de maneira geral, eu achei muito interessante, porque a turma toda, no final, abraçou, e claro que os níveis de desenvolvimento têm muito a ver com os desafios que cada um enfrentou individualmente, e quão flexível a gente está para as ideias novas, e um pouco de coragem, né, de sair da sua zona de conforto e de ir atrás do desconhecido, porque, enfim, é isso que a gente vai fazer a vida inteira, especialmente na arquitetura. Então, agora eu vou passar a fazer vídeos, um para cada grupo, e eu vou compartilhar os trabalhos e vou falando sobre o trabalho, tá bom? Obrigada, pessoal.